Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38. Apenas 3 versículos de um texto muito conhecido. Lucas 6, versículos 36 a 38. Acompanhe comigo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Talvez você está precisando soltar alguém para que você seja solto de tanta coisa, de tanta prisão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Se você quiser anotar o tema dessa ministração, a chave para ser transbordante. A chave para ser transbordante. Esse texto é um texto muito conhecido e ele está dentro do contexto das bem-aventuranças. Embora nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, mas se você vai olhar no Evangelho de Mateus, você vai ver esse mesmo contexto. E ele reforça o nosso entendimento do princípio da semeadura, lá de Gálatas 6 e 7, se não me falha a memória, quando Paulo diz aos Gálatas: não se engane, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também vai colher, ok? Então esse texto reforça o princípio ou a lei da semeadura. Ele é um texto muito citado por ser um texto favorável aos filhos de Deus em termos de promessas. E quem é que não gosta de promessas? Ainda mais promessas de Deus que é fiel para cumpri-las. Amém? Algumas pessoas chegam até a citar esse texto, esse versículo, o versículo 38, de uma forma errada. Às vezes a gente escuta pessoas citando assim: pedi e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Elas acabam, pastor Oséias, confundindo ou fazendo uma pequena confusão desse versículo com o versículo tão conhecido, o texto tão conhecido de Mateus 7,7, que é um texto lindo também dentro do mesmo contexto das bem-aventuranças, quando ele fala sobre receber por pedir. E eu estou chamando a atenção porque eu quero que você entenda que Deus tem prazer em dar aquilo que se pede, ok? Mas nós vamos avançar. Diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui já é Mateus 7 e 8, ok? Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esses versículos também dentro do contexto das bem-aventuranças, o mesmo contexto. Se você for buscar ali, você vai ver que é o mesmo contexto. Fala também sobre o prazer que Deus tem em abençoar, o prazer que Deus tem em nos dar aquilo que é o seu propósito. Deus é justo e Ele é soberano, e Ele efetua a sua obra dentro de princípios ordenados. Deus não trabalha de forma aleatória, as coisas não acontecem por acaso ou desordenadamente, simplesmente porque eu desejo, simplesmente porque eu preciso, ou até mesmo porque eu oro e peço. Deus não se move pelas nossas necessidades. Aliás, Deus não se move nem mesmo pelas nossas petições, pastor Osés. Apesar dele atender, ter prazer em atender as nossas petições, como o texto de Mateus 7,7 nos diz, mas Deus não se move pelas nossas petições, a não ser que elas estejam de acordo com a sua vontade. E isso é muito sério. Deus não se move pelas nossas necessidades, embora Ele tenha prazer em nos suprir em tudo, em não nos deixar faltar nada, conforme diz Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus, ou o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Deus tem prazer em acrescentar. Mas hoje nós vamos falar sobre o versículo de Lucas 6, 38 ou 36, né? Na verdade o 38 eu quero chamar a atenção. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Essa é a medida que vai ser deitada sobre nós, ok? Vejamos então uma primeira consideração que eu quero fazer nesta noite, nesta oportunidade.
primeira consideração tão importante sobre o ensino desse versículo 38. Se você puder anotar na sua casa, por favor, anote. Aprenda o hábito, adquira o hábito, estabeleça, desenvolva o hábito de anotar, ok? Qual que é a primeira consideração, pastor, desse versículo? A primeira consideração é: melhor coisa é dar do que receber. Propositalmente eu estou parafraseando Atos 20 e 36, para deixar bem claro que esta é uma verdade bíblica. Sabe, o texto de Hebreus, de Atos 20 e 35 é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É uma verdade bíblica quando Lucas escreve no livro de Atos, considerando Lucas como escritor, ele fala assim, aquilo que o Senhor Jesus falou, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente poderia adotar aqui como uma consideração ou uma palavra-chave, uma verdade assim: o dar é a chave para acionar o reino dos céus. Se você quiser anotar isso, pode anotar. Dar é a chave que aciona o reino dos céus em nosso favor, que aciona os mistérios do reino dos céus em nosso favor. Eu simplesmente estou usando a expressão melhor coisa é dar do que receber, porque é uma expressão que o apóstolo Lucas, ou o escritor Lucas, coloca a respeito do que Jesus falou. Quando nós oramos pedindo algo, o Senhor, de acordo com a sua boa vontade, Ele pode nos conceder, conforme nós já lemos em Mateus 7,7. Porém, escute isso: quando nós entramos no entendimento, no lugar de entender o que é dar, acionamos o reino do Espírito, acionamos o reino dos céus, que ativa algo sobrenatural de Deus, muito além das nossas necessidades. Entenda isso: quando você pede de acordo com as tuas necessidades, Deus é bom, longânimo para lhe dar, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o propósito dele. Porém, quando você entra no lugar de entendimento, de dar ao Senhor para que lhe seja dado, e não de pedir para que lhe seja dado, ok? Você aciona o reino do Espírito, você ativa no reino do Espírito uma chave que vai mover o sobrenatural de Deus, além das nossas necessidades. E eu não estou pregando a prosperidade, ou você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Eu estou falando de tudo isso, mas de muito mais, de coisas que Deus tem para nos fazer. O Senhor, em reação ao nosso ato de dar, nos introduz no fluir do seu propósito eterno. Você precisa entender isso. O Senhor, em resposta ao nosso ato de dar, ok? E eu não tenho tempo para falar sobre a importância do dar, porque quem ama, dá. Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece João 3,16, que Ele fez o quê? Ele deu. Aquele que ama, dá. É por isso que eu estou falando do verbo dar, mas é como se fosse o verbo amar, ok? Então, Deus, em reação à nossa demonstração de amor, ao dar, Ele nos introduz no fluir do seu propósito eterno. Agora nós estamos num outro lugar, então não recebemos mais para suprir as nossas necessidades, mas recebemos para cumprir o propósito de Deus. E isso faz de nós provedores e não apenas providos. Sabe, irmão André, o que Deus tem para nós é muito mais do que a provisão para a nossa casa. O que Deus tem para nós é a provisão para a nossa casa, e através da nossa casa a provisão para outras casas. Qual é a diferença? Aquele que apenas pede e pede, dar-se-vos-á provisão para a sua casa. Mas aquele que dá, ser-lhe-á dado provisão para a sua casa e provisão para outras casas. Ah, meu Deus, como é diferente isso! E como é simples, mas como é profundo, pastor Osés. Algumas pessoas, Tiago, mesmo não vivendo uma vida que agrade a Deus, mesmo não vivendo uma vida de santidade, às vezes até mesmo sem salvação, por não crer no sacrifício vicário de Jesus, mas elas se apossam desse princípio, e muitas pessoas pregam só isso, inclusive, para arrecadar. Não é a nossa intenção aqui. Nós só queremos pregar para te abençoar, porque eu não vou falar inclusive a respeito apenas de dinheiro, ok?
Mas muitas pessoas, mesmo não tendo uma vida cristã de verdade, elas se apossam desse princípio de dar, e porque dão, elas recebem muito mais e se tornam provedoras. E deixe-me falar com muito temor e tremor, pessoas às vezes caminhando rumo à condenação por serem ímpios, mas desfrutando de bênçãos que eram para nós, desfrutando da boa vontade de Deus, da boa medida de Deus, daquilo que era para nós, porque nós nos negamos a dar. E você já vai entender do que eu estou falando. Aqui eu quero declarar em amor, com muito temor e muito amor, algo para aqueles que sempre usam a frase, escute isso, é muito importante esse momento aqui. Aqueles que usam sempre a frase assim, Leandro, diz assim: Deus tem provido para nós. Pastor, Deus não deixa faltar nada aqui em casa. Deus sempre tem provido, sempre. Glória a Deus, irmãos, por isso. Deus é provedor mesmo, Ele não vai deixar faltar. O salmista Davi já dizia isso lá atrás. Ele disse: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Ok, glórias a Deus por isso. Ei, mas cabe a você uma reflexão. E eu quero te desafiar nesta noite, nesse momento que você assiste essa ministração. Cabe a você refletir o seguinte: eu estou recebendo de Deus o suficiente para prover outras pessoas através do meu dar? Ou eu só estou recebendo para prover a minha casa e as minhas necessidades através do meu pedir? Não, deixa eu olhar bem nos seus olhos, bem no fundo dos seus olhos. Você tem sido alguém que está recebendo de Deus uma provisão para alimentar a muitos? Ou você, através do seu dar, da sua entrega, ou você apenas recebe a provisão necessária para a sua casa e para a sua sobrevivência? Deixa eu lhe dizer, Deus vai lhe dar de acordo com o que você se move. Se você quer se mover só por Mateus 7,7, Deus vai lhe dar. Ou outros textos, e eu não estou desmerecendo nenhum texto, irmãos, a Bíblia toda é poder de Deus para nós. Mas preste muita atenção. Talvez a sua família há muitos anos, e eu falo isso em amor e temor, mas talvez a sua família há muitos anos vive numa dependência de um socorro de Deus um dia após o outro. Glória a Deus por isso, irmãos, esse é um bom entendimento. Só eu quero declarar uma coisa: Deus tem mais do que isso. E vocês me conhecem, sabem que eu não sou pregador de prosperidade ou da teologia da prosperidade, mas Deus é um Deus de prosperidade. Porque Deus não te chamou apenas para ser provido, Deus te chamou para ser provedor. O chamado de todos nós é para sermos provedores. O problema é que só é provedor quem está disposto a dar. Por isso que o que eu disse antes, é a melhor coisa é dar do que receber. Porque quem dá, quem só recebe é provido, quem dá é provedor. Se você se enquadra nessa segunda alternativa de alguém que só recebe para a sua provisão, então você precisa rever o seu conceito sobre dar. Você precisa rever o seu conceito sobre relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui com muito amor e muito temor. Quantas vezes há muitos anos atrás Deus falou ao teu coração, ou Deus usou pessoas para profetizar para você, dizendo que você seria provedor para muitas pessoas, que você seria próspero e você cresceria e poderia prover para muitas pessoas. E talvez até hoje nunca aconteceu isso. Ei, é Deus que se esqueceu das promessas? Não, a Bíblia garante que não. Ele é fiel para cumpri-las. O que aconteceu então, pastor? Provavelmente você nunca aceitou entrar neste lugar em Deus, o lugar de entregar as coisas para Deus, de dar as coisas para Deus. Escute, há pessoas que só pedem ou só podem ser providas, mas as pessoas que dão serão sempre provedoras. Um provedor é alguém que entendeu o verdadeiro chamado de Deus para a mordomia cristã. Somos mordomos daquilo que é de Deus. Então, quem é um provedor, quem aprendeu a dar, Gesiel, a semear, a entregar, a compartilhar, a repartir o que tem, o que recebe, não importa se pouco ou muito, é alguém que entendeu que tudo que ele tem não é dele, é de Deus. Ele é apenas o administrador disso, o mordomo disso, o gestor disso.
Por isso esse alguém, esse homem ou esta mulher ou esta igreja vai desfrutar de muito mais sempre, porque estará sempre disposto a dar. Dar o que, pastor? Dinheiro. Eu não estou falando apenas de dinheiro. Irmãos, tem gente que tem um problema tão sério com dar, que quando fala em dar ele pensa em dinheiro, porque o mamão é o seu Deus. Se quando a gente fala em dar, você pensa logo em dinheiro, deixa eu te dizer com amor e tremor, não é Jesus o teu Deus, não é Yahvé o teu Deus é mamon. Você está preso no dinheiro. Dar o que, pastor? Dar não somente sua fé, dar não somente sua crença ou suas palavras, mas também o seu tempo, dar o seu coração, dar o seu esforço, dar a sua dedicação, dar o seu desgaste físico, dar até mesmo o seu desgaste mental às vezes, e dar também o seu dinheiro, porque foi Deus que lhe deu. Dar principalmente a sua obediência e muito mais que nós poderíamos citar. Dar para quê? Dar para que outros sejam edificados e possam se tornar também provedores. Dar para prover a muitos que não têm. Infelizmente, existe uma inversão muito grande do princípio de dar e receber. Muitos cristãos, provavelmente a maioria, e infelizmente, digo isso debaixo da palavra de Deus em temor, e infelizmente muitos pregadores, muitos líderes, muitos pastores talvez, que invertem esse princípio. Por quê, pastor? Porque eles interpretam que o dar é sempre de Deus e o receber é sempre nosso. E inclusive usam partes da Bíblia para isso. Está errado. Uma vez salvos, o Senhor nos reposiciona e nos dá condições de não apenas receber, mas também e principalmente dar. Por quê? Porque quando damos, imitamos a Cristo que deu a sua própria vida. Talvez essa é uma mensagem que não vai fazer você dar tanto aleluia e tanto glória a Deus aí na tua casa, mas é uma mensagem que está te fazendo se retorcer aí no sofá. Eu quero ser imitador de Cristo, mas você não tem coragem de dar nada, nem o seu tempo, nem um sorriso você não quer dar. Às vezes vem para o culto, nem um glória a Deus, um aleluia não quer dar, porque acha que é muito. Mas você quer que alguém glorifique, você quer que alguém cante, você quer que alguém ore, você quer que alguém faça os céus se abrir, você quer que alguém faça o céu descer, você quer que venha milagres para você receber, mas você não quer dar nada. Ei, acorda, vamos ler a Bíblia. Eu falo com temor, às vezes homens de Deus, que Deus abençoou, Deus deu tanto, quando eles chegaram no lugar que era hora de distribuir o que tinham, de dar o que tinha, eles começaram a querer ser servidos. Ser imitador de Cristo é dar, porque Cristo deu a sua própria vida. Você está disposto a dar sua própria vida? Esse é o princípio para entrar no fluir do propósito de Deus. Deus, eu quero fluir no teu propósito. Deus, eu quero andar na tua vontade. Deus, eu quero cumprir o teu chamado para mim. Deus, eu quero que o Senhor mude a minha casa. Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Ei, se você não está disposto a dar nada ao Senhor, Ele começa dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. O que ativa na sua vida a boa medida, a medida boa, recalcada, sacudida e transbordante de Deus, não são as suas orações de petição, não são os seus jejuns interesseiros às vezes, ou religiosos, embora tudo isso seja bom, não o religioso, mas o jejum, a oração. O que ativa na sua vida a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de Deus, ou de todos, porque é um princípio de relacionamento. O que ativa isso é a sua entrega, ou a entrega de tudo em sua vida, em sinal de gratidão. Deus quer que você dê, mas dê até o ponto de se dar. Não é só o quanto você dá, mas é o quanto você se dá. Tem pessoas que são muito boas, glórias a Deus por isso, muito boas ofertantes, contribuintes, dizimistas, glórias a Deus, mas elas não se dão por nada no mundo. Não se entregam, pastor Osés. Elas não.
E Deus não está interessado apenas enquanto você dá, mas enquanto você se dá. Por isso eu estou falando do dai e ser-vos-á dado. É algo muito poderoso. Você precisa se voltar para esse texto. Você precisa aprender a dar tudo. E eu não estou levantando oferta aqui hoje, viu? Fique tranquilo, até porque não tem ninguém para tirar oferta aqui. Eu nem vou mandar de novo o número da conta para você depositar nada, fica tranquilo. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Agora ficou fácil, pastor. Mas quando o seu coração vai, o seu dinheiro vai junto. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você precisa dar mais do seu coração, dar mais do seu humor, do seu sorriso, dar mais do seu entendimento, dar mais da sua energia, dar mais do seu tempo especialmente. Irmãos, tem gente que não dá o seu tempo de jeito nenhum. Preste atenção nisso, porque eu vou tocar em algumas feridas agora, com amor, com temor. Me queiram bem, por favor, me amem. Me amem agora, deixa eu tomar água. Em nome de Jesus, não seja, Jesus não quer que você seja daqueles crentes que estão sempre confiando que serão providos, mas nunca se dispõem a prover ninguém. Isso é coisa de meninos espirituais. Me dá, parecem os filhos da sanguessuga, ou as filhas da sanguessuga. Não seja desse crente em nome de Jesus. Que você possa dar testemunho não apenas do que Deus proveu para você, mas do que Deus te usou para prover para os outros. E eu não falo apenas de dinheiro, mas tem gente que fala assim, sempre ele tem um testemunho para contar. Meu Deus, eu estava tão mal, eu estava tão para baixo, e Deus usou alguém, ele mandou uma mensagem, falou comigo, ai que bom que foi um colo de Deus. Mas ele nunca deu um testemunho para falar assim, Deus me despertou, e eu fui visitar o irmão, eu mandei uma mensagem para o irmão, e eu falei tanto de Deus para ele, que depois ele disse que ele foi restaurado pelo tempo que eu dei para ele. Nós temos muita gente, irmãos, que não quer dar. Escute isso. É contextualizado, tá? É para agora. Infelizmente nós temos, eu estou falando da casa, eu estou falando de nós, queridos. Eu estou falando para você, amado, que congrega nessa casa. E se você não congrega, pega isso também para você. Porque nós estamos pregando a palavra de Deus, e ela não é denominacional. Ela não pertence a uma igreja local. Ela é poderosa, ela é soberana. Nós temos muita gente que não quer dar 1 ou 2 horas do seu tempo para um culto online. Acha que não tem muito cabimento isso. Por quê? Porque não entendeu ainda que o culto online ou o culto presencial, Deus vai receber do mesmo jeito. O problema é que ele não quer dar nada para Deus, ele só quer receber. E ele acha que na casa dele, vendo um culto online, ele não pode receber nada de Deus. Ele quer só no culto presencial, porque daí ele acha que tem muita gente e tem um mover, e ele vai pegar carona no mover, e então ele vai receber. E na casa dele, ele precisa provocar o mover, porque na casa dele, ele que tem que dar aleluia, ele que tem que dar glória a Deus. Pastor, eu não gosto de assistir culto online, porque parece que é tão por quê? Você não consegue chorar na tua casa? Você não consegue dar as tuas lágrimas para o Senhor na tua casa? Você não consegue dar a tua atenção para o culto na tua casa? Eu falo isso te amando. Ei, você não pode chorar durante o culto, durante a ministração, e falar, meu Deus, fala comigo. Olhar para tua esposa e falar, amor, me perdoe, eu preciso dar mais a você, eu preciso me doar mais. Pessoas que não querem dar 1 ou 2 horas para um culto online, mas dá, escute isso, mas dá várias horas do seu tempo para filmes, para séries, para jogos e para tantas programações que não edificam nada, mesmo não sendo proibido. Deixa eu te falar em amor, se você é uma dessas pessoas que não consegue passar 1 hora, 1h30, 2 horas na frente de uma live da igreja, dos cultos, mas você consegue passar várias horas vendo filmes, ou jogando, ou vendo séries, por favor, em nome de Jesus, faça um propósito com Deus agora, mude de vida, gira uma chave agora, em nome de Jesus. Eu profetizo isso, que haja mudança nos corações agora, seriedade, comprometimento com Deus.
Repense isso em nome de Jesus. O que é que nós temos dado ao Senhor? O que é que temos dado à sua obra? O que é que nós temos dado aos nossos filhos? O que é que nós temos dado aos filhos de Deus, os nossos irmãos? Sabe, a questão do sacerdócio a Deus, o que é que nós temos dado a Deus? Tempo, dedicação, devocional, oração, leitura bíblica, meditação na leitura, é o teu sacerdócio a Deus. O que é que você tem dado aos irmãos? Sacerdócio aos santos, comunhão, ajuda, provisão, palavra de ânimo. O que é que nós temos dado ao povo, ao mundo, que seria manifestação de filhos, testemunho, evangelização, dar esmola àqueles que estão na rua, fazer justiça, fazer obras sociais? Isso aí, irmãos, não é um segmento, como dizia o pastor Luiz Germino esses dias, não é um segmento para algumas igrejas, é uma responsabilidade de todos nós. O que é que você tem dado aos teus filhos? O que é que você tem dado à tua esposa? Tudo isso é sacerdócio. Eu disse outro dia, tem gente que dá tudo o que tem no trabalho, quando chega em casa não tem mais nada para dar. Deixa eu te dizer uma coisa: o quanto você dá, declara, expressa, comprova o quanto você ama. O quanto você dá, expressa o quanto você ama. Fazer somente o que você gosta, porque te dá prazer, mesmo na obra, se você faz somente o que você gosta porque te dá prazer, isso não é dar, isso é desfrutar do que Deus já preparou. Eu sei, por exemplo, que tem uns irmãos aqui que são trabalhadores fiéis, leais, competentes, com excelência, como a equipe técnica que está aqui. Eu louvo a Deus pela vida do irmão André, do Gesiel, pela vida do Vinícius, do Tiago e do pastor Osés. Exatamente 5 pessoas, fora o irmão Roque que está lá fora. Uma equipe que faz o seu trabalho com excelência. Só que às vezes eles fazem isso com tanto prazer, porque gosta daquilo que faz, mas se for para sentar e ouvir a mensagem e prestar atenção no culto, já não quer mais. E agora eu estou pregando para vocês, viu? Mas você que está em casa também. Eu sou ministro de louvor, eu gosto de ir no culto. Quando eu pego a minha guitarra, eu canto, eu que vou ministrar. Se é para eu ministrar, eu mobilizo a galera. No instantinho eu arrumo um monte de gente, eu monto uma banda e eu vou lá e ministro 2 horas. Eu estou dando meu tempo para o Senhor. Não, você está desfrutando da oportunidade que Deus te deu para fazer o que você gosta. Dá, meu querido, meu amigo, meu irmão, ministro, líder, dá, é você alimentar os outros, e se alimentar dos outros, é você vir se alimentar da palavra, dar o seu tempo para Deus, é você gastar tempo orando, estudando Bíblia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, assuma um lugar de provedor hoje, não apenas financeiramente, mas também de todas essas coisas que eu citei e tantas outras atividades que o reino exige. Tem tanta coisa para você fazer, para você dar. Dê o seu tempo na oração. Ei, tem gente que não quer dar o seu tempo na oração. Não, pastor, 1 hora de joelho dobrado é muito. Você vai esperar que chegue uma enfermidade na sua casa para que você fique algumas horas de joelhos dobrados clamando ao Senhor? Dê o seu tempo. Dê o seu tempo em oração. Dê o seu tempo em clamor pela nação. Dê o seu tempo em clamor pela cidade. Derrame lágrimas. Dê as suas lágrimas por alguém. Derrame lágrimas pedindo para Deus te ensinar a amar. Derrame lágrimas pedindo para Deus te ensinar a amar. Hoje eu vivi uma experiência, o Senhor me ensinando um pouco mais a amar, irmão André. E os irmãos que me ouvem pregar aqui vão entender bem. Eu sempre brinco e às vezes eu reclamava, já parei de reclamar faz tempo. Aprendi a fechar a boca e abrir o coração, como eu disse outro dia. E eu quero pregar isso para você, homem de Deus, mulher de Deus. Um dos grandes dons que Deus nos dá é o de fechar a boca e abrir o coração. Nós precisamos tomar posse desse dom de Deus, o dom de se calar. E uma das coisas que sempre me incomodou muito, ainda incomoda, mas eu estou aprendendo a amar mais, pastor Oséias, é quando aqueles motoqueiros abençoados que abrem os escapes da moto, escape esportivo, que não é esportivo, sei lá o que é aquilo, né?
e eles ficam andando na rua. A minha rua faz tempo que virou isso. Eu vou resumir a história. Hoje, enquanto eu estudava, orava e escrevia, eu acho que tinha umas 4 motos na frente de casa, um pessoal fazendo festa que nem poderia, tudo com esse estilo de escape, e eles estavam fazendo racha numa rua. Só pode que estava fazendo racha, porque o barulho era ensurdecedor. E num primeiro momento o meu sentimento era de odiá-los e proferir algumas palavras. Mas eu lembrei do que eu preguei quarta-feira. Eu fechei a minha boca e abri o meu coração. E o Espírito Santo me ensinou, irmãos, eu digo isso com o coração quebrantado em verdade. O Espírito Santo me fez sentir amor por aqueles meninos. Eu lembrei que são apenas meninos, jovens, que estão felizes da vida porque ganharam ou puderam comprar uma moto. E a primeira coisa que eles aprenderam a fazer foi abrir o escape para fazer barulho, para dar testemunho de que eles compraram uma moto. O Espírito Santo me fez amar aqueles meninos que estavam atribulando os meus ouvidos com o som da moto deles. O Espírito Santo falou para mim assim: você precisa aprender a amar a esses aí como você ama o teu filho. De vez em quando o teu filho faz coisa dentro de casa que te incomoda, que tira o teu sossego. Quando meu filho vai lá para a bateria, por exemplo, no quarto dele e começa a bater, que eu não consigo fazer nada, eu fico incomodado, mas ele é meu filho, eu amo meu filho, eu não xingo. E o Senhor me fez amar aqueles meninos, aqueles moços que estavam andando de moto lá fora. Sabe o que é isso? É dar algo para o Senhor. É dar para o Senhor o direito que eu tinha de reclamar. É dar para o Senhor o direito que eu tinha de fazer uma ligação para a guarda municipal ou para a polícia e pedir para virem lá. E falei: Senhor, toma conta deles, que ninguém se acidente. E graças a Deus ninguém se acidentou. Sabe o que é isso? É dar o seu jeito de pensar. É dar os seus conceitos para que Deus mude. Eu estou falando porque Deus mudou o meu conceito. Porque há algum tempo atrás eu confesso, e já confessei aqui, que o desejo do meu coração, embora eu não viva pelo desejo do meu coração, mas às vezes era que eles caíssem, se quebrassem tudo. E agora eu digo: não, Jesus, guarda eles, para que eles tenham a oportunidade de amadurecer, como o Senhor me deu a oportunidade de amadurecer, e eles possam amar pessoas, constituir famílias, se entregar para Ti. Tudo isso é dar. Amar os bonzinhos é fácil. Em nome de Jesus, assuma este lugar de alguém que está disposto a dar. Dê o seu tempo para oração. Dê os seus ouvidos para a palavra de Deus. Dê o seu sorriso para os irmãos. Dê palavras doces e elogiosas para a sua família e para os seus irmãos de fé. Quando for citar algo, cite os irmãos, cite o que o irmão pregou, elogie o irmão como exemplo. Ei, tem gente que cita livros, cita autores de livro que leu, que nem sabe o que é, mas ele já viu vários testemunhos do irmão da igreja, mas ele não cita o irmão da igreja. Dê isso, irmãos, dê consideração. Você vai ver Deus acionando o reino do Espírito para derramar sobre você coisas sobrenaturais e eternas. Tome isso em nome de Jesus, eu profetizo para a tua vida. Irmão, só para ficar mais claro, vamos considerar o que é ativado quando nós aprendemos a dar e não apenas a pedir. Ok? Pedir é para pedir, mas não apenas pedir, dar também. O que é ativado? É ativado ou é ativada a boa medida de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Precisamos também discernir com clareza o que significa essa descrição de como Deus dá aos que dão. Porque nesse versículo 38 do capítulo 6 de Lucas, ele está descrevendo como é que Deus dá, de que jeito a pessoa é abençoada, não só no relacionamento com Deus, mas também no relacionamento com os irmãos, com as pessoas, na sua empresa, no seu emprego, na sua faculdade. Eu não estou falando apenas da igreja, irmãos, entenda isso, como eu disse outro dia. Ei, cristão, ele só tem uma vida, e a vida é cristã. Se ele está na igreja, ele vive esse princípio de dar e receber da igreja. Se ele está na empresa, ele vive esse princípio de dar e receber na empresa. Se ele está na faculdade, ele vive esse princípio de dar e receber na faculdade. Em meio à sua família, à sua parentela, mesma coisa, porque você só tem uma vida. Como é que você pode na empresa, você dá o seu tempo? Não, pastor, lá eu vendo. Eu sei, mas você dá primeiro para depois receber a boa medida do seu salário. E talvez não esteja tão boa por causa disso.
E por que é que para Deus e para com os irmãos não? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós precisamos entender o significado disso, e eu vou ser bem breve. Primeiro, nós vamos interpretar como algo crescente esse dar de Deus, como um processo de crescimento. Embora o texto também nos ensine de forma clara que o que Deus quer nos dar é tudo isso de uma forma inclusiva já, dentro do seu propósito. Não era para ter que haver um processo, era para ser automático. Na verdade se você dá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você deve lembrar, a quem conheceu, o que é um saco, uma bolsa de 60 quilos, onde você colocava feijão ou arroz ou outras coisas. O que é a boa medida? Só para a gente lembrar, não é pequena, ela é grande, é uma medida grande. Recalcada, porque depois de colocar, alguém acalcava com a mão, apertava com a mão. Sacudida, porque chacoalhava, para que se ajeitasse ali a carga. E transbordante, porque enchia até derramar. É por isso que ele fala desse jeito. A medida de Deus é grande, não é pequena, é boa, é recalcada, é sacudida e é transbordante. Mas nós vamos aplicar um pouco disso. Escute aí, dentro do propósito de Deus, o que é boa medida? Talvez você fale, pastor, o que é boa medida de Deus para mim? Ou o que é a boa medida que eu vou desfrutar no relacionamento com todos? Eu me lembro de alguém que uma vez, ele usava muito essa expressão, mas eu me lembro de uma vez que ele falou assim, eu vou voltar aqui para a minha vidinha, na minha casinha. E daí falou tudo no diminutivo. Eu pensei, Jesus, é porque ele tem uma fezinha? Tudo no diminutivo. Se o teu Deus é poderoso, meu Deus do céu. Boa medida. Boa medida é o que, pastor? É a medida de Deus para nós. Como assim? É a medida de Deus para nós. Perfeita, agradável. É a mesma da vontade de Deus. É boa, é agradável e é perfeita. Porém, e isso decepciona muita gente, diferente da nossa medida. Isaías 55, versículos 8 e 9, está um texto muito conhecido. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Resumindo, para a gente não olhar outros textos, a boa medida de Deus para nós é Cristo. Efésios vai falar que Ele nos dá a medida do dom de Cristo. Então a medida de Deus é Cristo, é Cristo como dom, é o dom de Cristo em nós. E aí entra a vida cristã. E vida cristã é morrer pelos outros. Vida cristã é ir para a cruz. Vida cristã é viver em santidade. Vida cristã é se doar. Vida cristã é se entregar. Essa é a boa medida de Deus. Nós precisamos conhecer a Cristo e ser achados nele. Jesus, essa é a boa medida de Deus. Talvez por isso alguém não desfrute do que Deus tem para dar, porque não entendeu ainda que a boa medida de Deus não é mais dinheiro apenas, não é uma conta corrente recheada, não é o melhor emprego, o próximo concurso, não é o status. A boa medida de Deus é Cristo. Oh, aleluia! Yeshua HaMashiach, o Cristo em nós, esperança da glória, é a boa medida de Deus para nós. Ontem, acho que antes de ontem, um dos irmãos da igreja, eu posso citar o nome, o Fabiano, ele tem um hábito, ele adquiriu um hábito muito lindo, que Deus trabalhou isso nele. Ele sempre entra em contato comigo pelo WhatsApp, para perguntar como é que eu estou, como é que a gente está, e daí para compartilhar também como é que ele está, alguma coisa, alguma palavra. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Fabiano nisso, assim como outros irmãos que também fazem isso, glórias a Deus. E aí ele, como de costume, ele começou a falar e ele começou a comentar: pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua casa. Quando eu olho para minha família mudada, transformada, minha esposa, minhas filhas, é inevitável, ele falou, eu chorar e lembrar que o senhor, a pastora, a Edla, a igreja, a família Redenção fazem parte disso. E ao começar a falar isso,
Ele começou a dizer: pastor, esses dias eu vou orar para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus pelo que Ele fez. E quando eu vou agradecer a Jesus, eu fico vendo o Senhor, eu fico vendo a pastora Edla, eu fico vendo a igreja. Eu não consigo agradecer a Jesus sem lembrar do Senhor. E ele falou isso já engasgado, chorando. E eu chorei ouvindo o áudio. E depois eu ministrei para ele e falei: Fabiano, eu chorei aqui porque eu lembrei daquilo que eu preguei outro dia na igreja. Isso é ser achado em Cristo. Isso é ser achado em Cristo. Quando alguém vai glorificar a Deus, alguém vai louvar a Deus por tudo que Deus tem feito, e ela começa a lembrar da pessoa ou das pessoas pelas quais Deus tem feito. Alguém que tem só que só pode ver isso também quem tem gratidão. Ser achado em Cristo é estar dentro dos sentimentos das pessoas quando elas vão agradecer a Deus. Alguém vai agradecer a Deus e se lembra de você porque você o abençoou, você deu algo para ele, você foi provedor na vida dele. Então ele se lembra de você e aí ele agradece a Deus pela tua vida. Isso é ser achado em Cristo. Boa medida é a medida de Cristo. A medida de Cristo é uma vida morrente para um espírito vivificante. Ah, meu Deus, irmão André, anota isso. A vida de Cristo, ou a medida de Deus, a vida de Cristo, a medida de Cristo, melhor dizendo, o dom de Cristo para nós é uma vida morrente para um espírito vivificante, ou para um espírito vivificado. Isso é vida cristã. A boa medida de Deus não existe sem Jesus na sua vida. Portanto, invoque o nome dEle, clame o nome dEle, chame por Ele, estude sobre Ele, ore, busque conhecê-lo. Depois de ser boa medida, ou além de ser boa medida, ela é recalcada. Recalcar é calcar outra vez, calcar de novo, acalcar, apertar. E calcar significa, de acordo com o dicionário, comprimir. Pode ser inclusive com os pés, comprimir com os pés, esmagando ou compactando. Ah, Jesus, isso é profundo. Um exemplo: calcou o lugar que aterrara para aplaná-lo. Alguém coloca terra no lugar e vai lá e acalca e recalca com os pés para aplanar. Deixa eu te dizer algo, aplicando direto para a tua vida. Quando Deus está nos recalcando a sua medida em nós, o dom de Cristo em nós, o dom sacrificial de Jesus em nós, a vida cristã de negação do eu, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quando Deus está nos recalcando isso, Ele está fazendo com que caiba mais dele em nós. Mas isso pode doer. Nós aprendemos aqui que a boa medida de Deus, que é Cristo, juntamente com todas as riquezas que vêm com Ele, ok? Saiba disso. Eu não estou dizendo para você que não virá provisão financeira. Eu não estou dizendo para você que não virão bênçãos sobejas. Recursos virão sim, e virão em abundância, porque com Jesus vem tudo. Quem tem um filho, tem tudo. Se o Pai nos deu Jesus, como não nos dará com Ele todas as coisas? É assim que a Bíblia diz. E nós aprendemos aqui que juntamente com Cristo, quando o Senhor está colocando em nós essas coisas de Cristo, as suas riquezas, elas serão comprimidas sobre nós, comprimidas, apertadas sobre nós e na nossa natureza humana, que é a terra, até chegar ao ponto de nos aplanar e fazer de nós um campo nivelado, para que as pessoas, para que muitos possam correr sobre a nossa vida, para que muitos possam correr sobre o nosso legado, para que muitos possam caminhar sem tropeçar sobre o nosso testemunho, para que muitos, pastor Osés, possam caminhar, correr, para que os nossos filhos, irmão André, possam caminhar, correr, brincar sobre o nosso testemunho de vida, sobre o nosso exemplo, sobre a nossa inspiração. É para isso que Deus nos chamou. Essa é a medida recalcada. Deus está nos aplanando. Ele está tirando os morros e tirando os vales, aplanando tudo em você. Isso é recalcado. O que acontece
é que isso será feito várias vezes, por isso recalcada. Isso pode doer muito e provavelmente vai doer, mas sempre valerá a pena. Portanto, olhe para mim. Se você está sofrendo nesse momento, se você está se sentindo pressionado, esmagado, pisado, alegre-se, porque se você está em Cristo, então é Deus recalcando a medida de Cristo em você. Ah, pastor, eu estou me sentindo entristecido, pressionado, angustiado. Ei, é Deus fazendo você abrir mão dos seus sentimentos almáticos, dos seus sonhos almáticos e egoístas, para que a medida de Cristo caiba cada vez mais em você, e você possa ser achado nele. Em nome de Jesus, eu quero profetizar vidas sendo recalcadas hoje pela boa medida de Deus, que é o dom de Cristo em nós, que é a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós. Sacudida, ela é sacudida, uma boa medida, recalcada e sacudida. Deus vai, eu não vou nem falar o que é sacudir, porque todo mundo sabe. Deus vai nos sacudir, Deus vai nos chacoalhar, Deus vai nos abalar, para que os espaços vazios sejam devidamente preenchidos com a sua boa medida. Se você pegar Hebreus 12, 27 e 28, pode voltar no 26 se quiser, mas a partir do 27, Hebreus 12, 27, ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas que podem ser abaladas, para que permaneça as que não podem ser abaladas, ou para que permaneça o que não pode ser abalado. Deus às vezes vai nos recalcar, Deus vai nos sacudir para que caia de nós, para que se desmanchem estruturas que são humanas, que são efêmeras, que são seculares, passageiras, a fim de que permaneça aquilo que não pode ser abalado. E o que não pode ser abalado? O fundamento que é Cristo, a boa medida que é o dom de Cristo em você. Aquilo que é eterno, Ele te escolheu, te elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para que você dê bom fruto, e o teu fruto permaneça. O 28 ainda vai dizer: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Eu poderia parafrasear: sejamos agradecidos quando fomos sacudidos, e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Escute, nos momentos em que você se sentir sacudido pelas circunstâncias, abalado pelas circunstâncias, não se esqueça que Deus usa as circunstâncias para nos processar, para nos aperfeiçoar. A boa medida de Deus em você, ela pode conter muito mais. É muito provável que tenha muito pouco da boa medida de Deus em você. É por isso que a gente fica aí às vezes cocheando entre dois caminhos, ou inconstante. É por isso que às vezes você não tem prazer na palavra de Deus, você não tem prazer em acompanhar um culto. É porque está faltando, cabe mais em você. Permita que Ele te chacoalhe, que saia coisas que não são para ficar. Cabe muito mais em você de Cristo, mas para isso Deus precisa, e Ele vai chacoalhar você para reajeitar essa carga em nome de Jesus. Isso normalmente é desconfortável, sabe por quê? Porque a sensação de descontrole é absurda, é absoluta. A sensação de descontrole quando Deus está nos sacudindo é terrível, pastor Oséias. Dá uma sensação: meu Deus, o que eu vou fazer? Louve a Deus, Ele está tomando o controle da sua vida. Pastor, eu não aguento mais, parece que eu estou sendo jogado de um lado para o outro. É Deus te sacudindo. E transbordante, nós encerramos aqui. Se aceitamos passar pelas fases anteriores do processo, que é receber a boa medida, mas deixar que ela seja recalcada e que ela seja sacudida, ela se tornará transbordante. A boa medida de Deus vai sobrar em nós. Vai sobrar em nós para quê? Vai sobrar em nós para benefício de outros. Apesar do vaso de barro que somos nós ser um vaso frágil, a boa medida de Deus, ela é poderosa,
ela é grandiosa, ela é sobrenatural, e Ele quer que cheguemos a essa plenitude do seu propósito, que é sermos cristãos transbordantes de Cristo, transbordantes do dom de Cristo, transbordantes do amor de Cristo, transbordantes do perdão de Cristo, transbordantes de paixão por Jesus e pelas pessoas. Oh, Espírito Santo, faz-nos transbordantes, Senhor. Toma as famílias agora e faz transbordar o Teu amor, faz transbordar a Tua vontade, o Teu temor, faz transbordar a obediência, Senhor, faz transbordar perdão nas casas agora, faz transbordar a harmonia nos casais. Oh, Yaramandeiro, papai, nós sabemos que para transbordar primeiro tem que recalcar e sacudir. Que cada irmão, que cada família aceite esse processo hoje. É por isso, irmãos, que muita gente não transborda. Você precisa entender que Deus não tem nenhum interesse em nos dar abundância, nenhum interesse em nos dar abundância ao ponto de transbordar, se não for para abençoar os irmãos, se não for para abençoar as pessoas, se não for para abençoar quem nos cerca, se não for para abençoar a obra, se não for para servir, se não for para dar, para repartir. Deus não tem nenhuma intenção de transbordar na sua vida. É por isso que muita gente perde a oportunidade de desfrutar da abundância de Deus, perde a oportunidade de desfrutar da abundância no trabalho, perde a oportunidade de desfrutar da abundância na família, perde a oportunidade de desfrutar da abundância na sua formação acadêmica, perde a abundância de transbordar na sua comunhão. Por quê? Porque ele não quer ser recalcado, ele não quer ser pressionado, não quer ser apertado, não quer passar por tribulações, não quer ser sacudido, não quer perder o controle, então não vai transbordar. A boa medida continua sendo boa medida, mas quanto dela tem em você? Quanto dela você permitiu Deus colocar? Eu preciso olhar dentro dos teus olhos. Quanto da boa medida de Deus você está deixando Ele colocar aí? No primeiro aperto que Deus dá, você pula fora e diz: eu não quero. Em nome de Jesus, em amor, aceite hoje. Diz: Jesus, pode vir, pode me recalcar, pode me sacudir, Senhor, só me dê graça para aguentar. Eu quero transbordar. Oh! Enche-nos, Senhor. É por isso que muita gente perde a oportunidade de desfrutar da abundância, porque quando transborda, pensam que é para acumular ou para desfrutar sozinhos. Deus me deu, é meu. A igreja que Deus me deu, todo o trabalho que eu fiz até aqui, olha as conquistas. Não, é isso aí, é tudo que Deus trabalhou. Você só caminhou naquilo que Ele já preparou. Você só caminhou nas boas obras de Efésios 2:10, que Deus já preparou para a gente caminhar nelas. Quanto mais Deus te deu, mais você tem que dar. Quanto mais Deus te entrega, mais Ele está dizendo que você é um mordomo que precisa repartir. O transbordante é para servir as nações da terra. Se Deus te deu além do que você precisa, é para servir as nações da terra. Não é para você garantir o seu futuro. Seu futuro já está garantido. Seu futuro é Cristo. Seu futuro é a ressurreição, se morrer. Seu futuro é a eternidade com Cristo. Se há transbordância, se há abundância em você, é para servir as nações da terra. No transbordante nós estamos cumprindo o ID de Jesus e servindo ao reino dos céus com a boa medida de Deus, que é o dom de Cristo. Salmo 2:8. Ontem numa comunhão aqui com alguns obreiros, o presbítero irmão Israel nos fez lembrar desse texto, porque eu falava de algumas coisas assim. Salmos 2:8. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Meu Deus, agora eu falo de algo que é para a igreja, que é para o reino dos céus, que é para a obra. Escute, eu creio piamente que este é o chamado de Deus para todos os seus filhos. Que chamado, pastor? O chamado de receber todas as nações da terra por herança, o chamado de ter por herança as extremidades da terra por possessão.
Pede-me e te darei as nações da terra por herança. Ei, te darei as extremidades da terra por possessão. Eu creio, irmão André, que esse é o chamado de Deus para todos os filhos de Deus, independente da denominação, dos costumes, independente do jeito. Esse é o chamado. Como família Redenção, como igreja local, nós cremos piamente nisso. Nós não podemos limitar o que Deus não limitou. Para a sua família, para a sua casa, você não pode limitar o que Deus não limitou. Isso vale inclusive para os teus sonhos, amém? Desde que você aprenda que o segredo é dar. Escute, não podemos limitar o que Deus não limitou. Você que é membro desta casa, creia e se mova nesse entendimento. Seja obediente a essa visão, seja obediente a esta revelação do que é a vontade de Deus para nós. Escuta, com temor e tremor eu falo com os meus amigos. Você que é pastor de uma igreja e que me ouve hoje, ou em qualquer dia que você ouvir, em nome de Jesus, creia e se mova nisso. Não limite o que Deus não limitou. Deus tem muito mais para você, para a igreja que Ele lhe deu a pastorear. Deus tem muito mais. A questão é, não é seu, não é sua igreja, é a igreja dele. A questão é, você não está aí para receber, você está aí para dar. Você não está aí apenas para ser servido, você está aí para servir. É para isso que Deus nos chamou. Eu concluo. A boa medida de Cristo em nós, que é o Cristo em nós, esperança da glória, de Colossenses 1:27. Ela é poderosa, ela é sobrenatural, ela é transcendente, ela é algo que não se pode descrever. Nós cremos e desfrutamos, mas nós precisamos decidir se nós vamos entrar no processo de ser recalcados e sacudidos ao ponto de transbordar Cristo, ao ponto de que o nome de Jesus seja levantado, ao ponto de que quando alguém olhe para você, ele veja Jesus, e quando alguém olhe para Jesus, ele se lembre de você e veja você. Cristo achado em mim e eu achado em Cristo. Muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas pararam e se estagnaram porque não aceitaram o estágio de ser pressionado e sacudido. Não aceitaram. Por isso nunca chegaram a transbordar. Houve profecias, houve promessas, e elas estão aqui na Bíblia, mas nunca chegaram a esse lugar, porque não aceitaram. Deixa eu te falar, se você não aceita passar por ser recalcado, por ser apertado, comprimido e ser sacudido, são princípios bíblicos. Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Aceite isso, mesmo que doa. Se você não aceitar isso, você não pode transbordar. Em nome de Jesus, vamos juntos mudar isso. Pastores, amigos nesta cidade, Foz do Iguaçu, você que me ouve no Paraguai, na Argentina, onde quer que seja, em nome de Jesus, nós somos filhos do mesmo Pai, servimos na mesma causa. Não importa se nós temos uma aliança ou não temos uma aliança, um acordo, nós somos filhos e servimos ao mesmo reino. Ei, vamos caminhar, vamos transbordar, vamos juntos servir ao Senhor, vamos mudar isso. Não com uma visão de congregação, mas com uma visão de nação ou de nações. Não com uma visão de denominação, mas com uma visão de reino dos céus. Ei, Deus nos dá uma congregação para servir a cidade, para servir ao reino dos céus. Se Deus te deu até uma denominação, você tem ainda muito mais o dever de servir ao reino dos céus. E você que faz parte dessa casa, dessa família, você que é membro de uma casa, sirva a casa, sirva o seu pastor, sirva a sua liderança, sirva ao reino. Isso é dar, e o segredo é: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus.